Caros amigos, bom dia para todos. Minhas palavras iniciais são de agradecimento à Federação Espírita do Rio Grande do Sul pelo convite e também aos amigos Alberto Almeida e Sandra Borba. Para mim é uma honra dar continuidade a essa manhã de trabalho depois da fala dos dois. O nosso tema diz respeito ao ingresso ou retorno ao mundo espiritual. E para nós não há palavras mais poéticas e verdadeiras quanto aquelas do benfeitor Emmanuel no prefácio do livro No Mundo Maior. Diz Emmanuel: dos quatro cantos da terra diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vilas e dos campos, onde albergar a estranha e infinita caravana. Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? Perante a Suprema Justiça, todos fruem dos mesmos direitos. Provavelmente, porém, estarão distanciados entre si pela conduta individual perante a lei divina, que a lei divina distingue invariavelmente a virtude do crime, o trabalho da ociosidade, a verdade da dissimulação e a boa vontade da indiferença. Esse texto do benfeitor nos leva, nos conclama a uma reflexão sociológica de proporções mundiais. Todos os dias, aos milhares, estão desencarnando pessoas de todos os continentes, das mais variadas culturas, de diversas posições sociais, culturais e intelectuais, econômicas, psicológicas, psíquicas. Retornam ao mundo espiritual, a nossa pátria verdadeira, cada qual refletindo nada mais, nada menos do que sempre foi, daquilo que verdadeiramente é, do que é por dentro. O tema é instigante. Esse ano retornou ao mundo espiritual o poeta que escreveu esses versos, imortalizados pela voz de Milton Nascimento. Fernando Brant escreveu tentando retratar esse fenômeno. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim, chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também de despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar.
No entanto, a doutrina espírita nos coloca em condições de enxergar o fenômeno da morte e do mundo espiritual de uma condição privilegiada, porque ela nos dá recursos de análise muito detalhados. E se pudéssemos resumir, nós diríamos que a paisagem que encontramos tão logo desencarnamos é a mesma paisagem do nosso mundo íntimo. É que nós aprendemos que o perispírito é o nosso corpo físico mais longo, de uma vida mais longa. É ele que retém nossos gestos, nossas ações, nossos pensamentos e nossos sentimentos ao longo de um conjunto de encarnações. É ele o modelo que organiza o corpo físico. É ele que estrutura, que molda o corpo físico. Nós aprendemos isso. Nós aprendemos que o perispírito é altamente sensível aos nossos estados de ânimo, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, à nossa situação interior. Aprendemos isso. Nós aprendemos que o pensamento é matizado, ele é carregado das nossas emoções. Na verdade, as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas pulsões, o nosso mundo inconsciente quase que determina as nossas ideias e não o contrário. E aprendemos que o pensamento é força criadora, que move circunstâncias, altera relações, dita panoramas. Aprendemos tudo isso. Aprendemos que possuímos na estrutura do perispírito, basicamente, para resumir, 7 centros de forças, cada qual com funções específicas no nosso sistema glandular. Portanto, os hormônios que governam, que controlam, que dirigem o nosso equipamento físico, são no fundo governados pelos centros de força do perispírito. E aprendemos que esses centros de força refletem a média das nossas emoções e dos nossos pensamentos diários. Refletem de uma maneira tão poderosa, porque canalizam energias sutis. Aprendemos tudo isso. Mas o corpo físico tem o dom de ocultar. A vida física tem o dom de dissimular. E, portanto, diz André Luiz no livro Nosso Lar, a maior surpresa da desencarnação é o encontro com a verdade. É a criatura que durante décadas optou por sempre olhar para fora, enxergar agora atônita e surpresa que o ambiente exterior é um reflexo do seu mundo íntimo. E então, os ambientes espirituais funcionam como espelhos que nos mostram por inteiro, mas sobretudo, nos mostram por dentro. É nesse momento que a criatura, sem nenhum subterfúgio, sem nenhuma possibilidade de fuga, sem nenhuma possibilidade de dissimulação, é convidada, para não dizer constrangida, a olhar
para quem verdadeiramente é. Enxergar-se na sua real estatura, no seu real estado, observar objetivamente os efeitos concretos do seu sentimento e do seu pensamento. É por isso que o benfeitor, no livro Ação e Reação, vai dizer uma frase curta para André Luiz, curta, mas que nos põe a refletir por muitos dias. Para cá do túmulo, a surpresa para mim mais dolorosa foi essa: o encontro com feras humanas que habitavam o templo da carne, à feição de pessoas comuns. Feras humanas que habitavam o templo da carne, à feição de pessoas comuns. Se acolhidas aqui, sem a necessária preparação, atacar-nos-iam de pronto, arrasando-nos o Instituto de Assistência Pacífica. E não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade. Revelador o texto, porque enquanto no corpo físico nós temos inúmeros mecanismos de dissimulação, inúmeros. Então, por exemplo, a gente vê coisas incríveis acontecerem. A pessoa sai lá de Belém do Pará, acostumada a andar com chinelinho, uma camiseta colorida, e vem aqui com um terno elegante, todo bonitão, não é? Vemos outra que vem de Natal, né? A terra do sol, e toda cheia de casaco, bonita, de bota, não é? Então, não é o caso deles, mas a vida física nos dá essas possibilidades de embelezamento. E esse embelezamento, não raro, serve a propósitos de dissimulação. Porque nós olhamos para a aparência exterior e ela nos oculta o interior. Até mesmo nós, espíritas, muitas vezes com 20, 30, 40, 50 anos de doutrina espírita, de movimento espírita, é tão comum a gente olhar, mas é uma criancinha, uma criança de 5 anos que desencarnou. Não tem criança de 5 anos que desencarna. Quem desencarna é o espírito imortal. E não tem espírito imortal aqui desencarnando na Terra, espírito imortal com 5 anos de idade. Os espíritos que estão encarnando e desencarnando aqui na Terra são espíritos multimilenários. Multimilenários. E nós começamos a categorizar pessoas. Esse é jovem, esse está mais velho. Porque o corpo físico tem essa bênção, essa dádiva da providência divina. Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, que no relato do Velho Testamento, quando Caim disse assim, que ele havia matado seu irmão, portanto a sua consciência estava no estado lastimável da culpa. A culpa que torna toda a paisagem obscura, tristonha. Ele diz, num ímpeto do olho por olho e dente por dente: todo aquele que encontrar Caim
o vingará 7 vezes. E essa fala de Caim se repete muitas vezes entre nós, numa visão determinística, às vezes simplista, da ideia da lei de causa e efeito. E no entanto, o texto do Velho Testamento, com a sua sabedoria antiga, diz que Deus colocou um sinal em Caim, para que todo aquele que o encontrasse não o ferisse. Não o ferisse. E nós ficamos refletindo, que sinal seria esse? Que sinal é esse que o Criador coloca na consciência culpada, para que ela não seja identificada, mas sobretudo, para que ela não seja linchada, para que ela não seja submetida a um tratamento desumano por uma falha cometida, para que ela não seja submetida a uma situação de constrangimento diante de corações que ela fez sofrer. Pois bem, meus amigos, depois de muito refletir, pensei eu que uma interpretação possível, viável, plausível, provável, esse sinal é o corpo físico. O corpo físico é o sinal com que Deus revestiu o nosso espírito, para que nós estejamos resguardados na misericórdia divina. Porque quem me olha agora não me vê por dentro, graças a Deus. E é preciso muita perícia para que alguém penetre nos escaninhos mais profundos do meu sentimento e do meu pensamento. É assim que Deus nos faz um convite de renovação, mas sutil, sem agressão, sem constrangimento, nos dando uma margem de movimentação, nos dando uma margem de espontaneidade, para que a nossa renovação se dê por vontade própria. Por vontade própria. É por essa razão, diz o benfeitor, que o corpo físico muitas vezes esconde feras. Ao falarmos então do mundo espiritual, nós poderíamos dizer que o mundo espiritual é plástico. Ele é quase uma projeção 3D da nossa intimidade. Ele concretiza, ele torna visível o nosso mundo íntimo. É assim que veremos na descrição da obra de Manuel Filomeno de Miranda e na obra de André Luiz, quando fazem um detalhamento das paisagens do mundo espiritual, nós veremos que as pessoas se agrupam por interesse. Aquilo que elas desejaram, como diria o poeta Caetano, a bruta flor do querer. Bruta flor do querer. Aquilo que elas desejaram, as reúnem. Aquilo que elas sempre sentiram, elas encontram, não apenas nelas, como nos outros. Com a diferença de que no mundo espiritual não há os filtros misericordiosos do corpo físico. A misericórdia atua agora no nível da verdade, revelando ao espírito o teor da sua construção interior. Então, ao chegar ao mundo espiritual, nós aprendemos com a experiência que a mágoa possui odor desagradável. No mundo espiritual nós aprendemos que a mágoa possui uma cor desagradável. A mágoa pesa tanto que nos puxa para regiões
mais densas, nós percebemos que a mágoa perturba, ela altera a nossa capacidade de reflexão e altera o fluxo dos nossos sentimentos. Lá no mundo espiritual percebemos que o ciúme tem mau cheiro. Ele limita as nossas movimentações, porque constitui um conjunto de forças que nos escraviza e nos algema ao objeto do nosso ciúme. O mundo espiritual revela que tudo o que acontece fora é, na verdade, a resultante do que acontece dentro, em nós e nas pessoas que nos circundam. É um ambiente que não é causa, mas é consequência. E assim, o assunto fica mais complexo, fica bem mais complexo, a ponto de Emmanuel formular as seguintes perguntas no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna. Ele indaga: como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Se emaranhou, porque o mal é uma teia, você entra com todos os movimentos, depois de um tempo que você está nele, você perde os movimentos, você se emaranha, e muitos entram nesse emaranhado por ignorância. Que se dará, em nome da sabedoria divina, ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça? Um espírito ainda nos primeiros degraus da evolução, que se dará a ele? A maldição ou o alfabeto? Por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz, que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Dentro das mesmas razões, como promover ao céu, em caráter definitivo, o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Está apenas começando. Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Formar-se-iam apóstolos tão só para a aposentadoria compulsória? Então veríamos heróis da resistência moral, heróis da virtude, desencarnarem e serem aposentados. Né? Como haver-se-á no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satanás? E aqui Emmanuel usou o pai. Imagina que mãe consegue ficar no céu, sabendo que todos os filhos estão no inferno, sem o WhatsApp para comunicar com eles, sem poder mandar um e-mail. Qual mãe? Que mãe?
verdadeira, integrada nas funções da maternidade, dá conta disso? Seria o coração augusto e soberano do Criador carente de amor? Seria o coração augusto e soberano do Criador inferior ao de uma mãe terrestre? Que alegria se reservará a esposa dedicada e fiel que tem o esposo nas chamas consumidoras? Estaria a autoridade divina, que é perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos, a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima, que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de várias ordens, há caminhos evolutivos para todas as formas e para todos os seres? Diante dessas questões, para atender essa caravana multiforme de seres que chegam ao mundo espiritual, não deveria nos espantar nenhuma descrição do mundo espiritual, porque ele é infinitamente variado, como são infinitamente variados os corações dos seres humanos, as posições evolutivas, as capacidades individuais, os graus de aproveitamento reencarnatório. O mundo espiritual, então, é continuidade. Continuidade. Com uma única diferença, já ressaltada: não há dissimulação. É a verdade. Aqui, nós somos treinados a dizer uma coisa, pensar outra. Colocar um sorriso no rosto ou uma outra expressão fisionômica para dissimular o que verdadeiramente estamos sentindo pela criatura à nossa frente. No mundo espiritual não há essa possibilidade. Porque a nossa situação nos reflete. Os pensamentos podem ser sentidos, os sentimentos podem ser experimentados. A alegria, a fé, a confiança, a gratidão, a amizade, a cooperação, a fraternidade, são forças concretas que embelezam os seus portadores, ao passo que a inveja, o ódio, a mágoa, o ciúme são forças que deformam as criaturas que cultivam esses sentimentos. Esse é o ponto. Essa é a grande questão. Toda vez que, com o auxílio das lentes do conhecimento espírita, nós temos acessos às obras que retratam o mundo espiritual, é preciso não nos esquecermos disso, não nos esquecermos dessa realidade. Há graus imensos, imensos. E aqui vale uma advertência: tudo que está ruim pode piorar. Não há descrição de regiões inferiores que seja 100% fidedigna. Em alguns momentos, na obra de André Luiz, ele chega a afirmar: falta-nos palavras
para descrever os quadros que estamos presenciando. Faltam-nos palavras. Como eu acredito que na sua prática profissional diária, o Alberto se depare com quadros psíquicos em pacientes que ele talvez seja incapaz de descrever em palavras humanas. Tamanha a complexidade, tamanho o grau de sofrimento, tamanho o grau de tortura mental, de tortura emocional, ou tamanho o grau de inconsciência. Por outro lado, há um poema de Carlos Drummond de Andrade que o que nos chama a atenção é o título. O título. E o título do poema é As Impurezas do Branco. Curioso. As impurezas do branco. Então você é levado a uma região altamente superior. No meu caso, um intercâmbio de 10 segundos, porque não consegue ficar mais, né? Dá aquela espiada, olha e fala, isso aqui é um paraíso, é um céu. E aí você conversa com um habitante ali, ele diz, não, aqui nós estamos muito aquém. Tem regiões ainda muito superiores a nós. Aí você fica pensando, o que tem de impuro nessa? O que falta nessa para chegar numa outra? São as impurezas do branco. É difícil avaliar. Por isso temos que adotar uma postura de humildade. De fato, nós não conhecemos. Não conhecemos. De fato, é impossível descrever regiões celestes cujos modos de vida, a cultura, os seus habitantes vivem de uma maneira que nós somos sequer capazes de avaliar por falta de um elemento de comparação. No próprio livro Obreiros da Vida Eterna, há um momento em que há um determinado aparelho que eles preparam para a materialização parcial de uma entidade que viria das esferas superiores para orientar trabalhadores. Esse espírito se chamava Asclépios. E o André Luiz fica muito impressionado com esse espírito. E o benfeitor diz para ele, olha, o Asclépio vem de um plano em que não há mais forma. Não tem mais forma. É difícil até raciocinar, porque todo o nosso mundo, eu diria mais, toda a nossa linguagem, dizem os linguistas, né, da linguística cognitiva, é orientada para o corpo. Querem ver? Nós dizemos assim, para cima, para baixo. Isso é a típica linguagem de quem tem corpo. Porque quem não tem corpo, não tem mais para cima e para baixo. Não tem. Não tem para o lado, não tem para frente. Toda a nossa linguagem está estruturada e referenciada no corpo físico. Querem ver? Eu digo assim, eu peguei essa ideia. Isso é o tipo de linguagem de quem tem mão ou garras. Peguei essa ideia. Por isso os Espíritos dizem assim, no livro dos Espíritos, olha, vocês não têm linguagem para que possamos nos estender nesses conhecimentos. E nos dizem,
Para compreender Deus, falta-lhes o sentido. Sentido, porque nós só temos os físicos, por hora. Suficientemente treinados, somente os 5 sentidos. É difícil então penetrar em campos da evolução que fogem da nossa rotina. Portanto, fica a dica. Ao investigarmos as realidades do mundo espiritual, ao abrirmos as cortinas, os véus, é preciso colocarmos o coração na seguinte postura, na postura do aprendiz que vai recolher apenas aquilo que é proveitoso, apenas aquilo que terá um impacto real e verdadeiro na sua vida, no seu modo de vida. E nós gostaríamos de encerrar essa nossa reflexão com algumas perguntas. O que seria importante para nós espíritas, depositários desses conhecimentos, para que a desencarnação não nos surpreenda de um modo exageradamente negativo? Poderíamos começar nos indagando: em que nível eu de fato lido com a verdade? Sou capaz de ouvir a verdade? Sobretudo a verdade sobre mim mesmo? Sou capaz de enxergar a verdade em mim mesmo, não do outro, em mim? Exceção feita as horas que eu gasto para cuidar do meu corpo, seja alimentando, seja colocando para dormir, seja do trabalho da higiene. Qual é de fato o tempo que eu dedico para os meus sentimentos? Qual é a média dos meus pensamentos? Eu reservo momentos durante o dia para a purificação dos meus pensamentos? Para uma elevação do meu padrão vibratório? Eu de fato, quando vou dormir, que é o grande estágio para a desencarnação, faço uma preparação? Eu me preparo? Com uma leitura, com uma prece, com uma mudança vibratória? Eu me enxergo como um espírito imortal? As decisões que eu tomo são decisões de um espírito imortal ou de alguém que começa no berço e termina no túmulo? Eu realmente atendo às reais necessidades do meu ser? Eu estou em busca de transparência? Eu estou em busca de autenticidade? Ou eu jogo com o jogo de forças? Eu jogo? Ou eu estou autêntico e íntegro? Qual é de fato o nível de aproveitamento dos conhecimentos da doutrina espírita e do Evangelho na minha vida prática? Esses conhecimentos me tornam um profissional melhor, um marido melhor, um pai melhor, um cidadão melhor, um espírita melhor?
eu de fato estou preparado para a despedida? Se hoje for o meu dia de regresso, qual o meu estado emocional para essa viagem? Essas são questões que devem ser respondidas diariamente, com toda a diligência dos nossos espíritos, muito mais do que alimentarmos uma curiosidade quase mórbida com relação a regiões do mundo espiritual que não nos dizem respeito. Porque esse conhecimento, ele é libertador, mas não se liberta quem não se reconhece preso. É preciso identificar as nossas algemas e as nossas amarras, mas, por misericórdia, sem se entregar à culpa, sem trair o espírito de sequência da natureza. Ninguém sai da flor para o fruto, tudo demanda tempo. O processo de aperfeiçoamento é gradativo. Ninguém se torna uma entidade angélica apenas pelas suas intenções. É preciso um esforço e um trabalho gradativo. É preciso paciência, tolerância e amor próprio. Talvez por isso o poeta Rainer Rilke tenha dito, de uma maneira muito realista: se meus demônios me abandonarem, tenho medo que meus anjos também alcem voo. Reconhecer a nossa sombra e a nossa luz não é simplesmente um indício de humildade, é uma profunda estratégia psicológica, porque não pode alcançar autodomínio quem não conhece a sua própria sombra. O inferno e o paraíso não estão tão distantes assim. Surpreendentemente, eles convivem simultaneamente dentro de nós. E esse é o desafio. E eu desejo a todos que esse desafio seja vencido, porque nós temos instrumentos, historicamente considerando, surpreendentes. O conhecimento espírita nos coloca recursos nas mãos, sonhados pelos nossos antepassados. Aproveitemos a oportunidade e que Jesus ampare e abençoe os nossos esforços. Muito obrigado a todos.